E aí, aliens, bem-vindos ao mundo de fantasias! Hoje eu estou aqui para dar para vocês 9 dicas sobre como construir diálogos. Esse vídeo então foi um pedido de Efraim, que pediu para que eu falasse um pouco sobre a construção de diálogo. Construir um diálogo é relativamente simples. Você coloca um travesseiro no seu livro e você expressa a fala do seu personagem. Então, a primeira dica é: cuide para que o seu leitor saiba quem está falando. Você tá lá numa multidão de personagens, um caos, aquela coisa assim, 10 pessoas ali no local falando, elas não estão falando tudo junto. E as pessoas não vão adivinhar quem tá falando. Você sabe quem tá falando porque você escreveu o livro, mas o leitor não vai saber. Então você tem que deixar extremamente claro quem está falando. Dica número 2. Não seja repetitivo em seus diálogos. Por exemplo, a pessoa ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Às vezes você você fala uma coisa e você insinua essa coisa no próximo diálogo. Você não precisa fazer isso. Se você disse uma vez o que você queria ter dito, tipo, eu não vou à festa, você não precisa ficar prolongando o diálogo falando eu não vou na festa, eu não vou na festa. Aquela coisa repetitiva, cansativa, que acaba matando o leitor. Até mesmo nas suas pausas de diálogo, como por exemplo, ficar dizendo disse ela ou disse ele. Por exemplo, vamos à festa, disse ela. Vamos sim, disse ele. Fico feliz que você vá, disse ela. Também sou muito feliz de ir com você, disse ele. Isso é uma repetição extremamente chata e que você deve cortar do seu livro. Terceira dica, relacionar o diálogo à cena. Eles estão lá, sei lá, estão numa caverna misteriosa, enfrentando um dragãozinho. Isso me lembra muito de um livro que eu comecei a escrever e ainda não acabei. Coisa assim que acontece muito. Estão numa caverna lá, bem faceiros, e de repente eles começam a falar do sabor do cupcake da vovó. Poxa, eles estão numa caverna, enfrentando o dragão, mas o diálogo deles é sobre o cupcake da vovó. Dica número 4. Evite que um personagem fale demais. Às vezes você está numa cena, então vamos dizer que você está numa cena com 5 personagens. Os meus livros são cheios, recheados de personagens. Adoro criar personagens. Aí você está lá com esses 5 personagens, estão todos ali naquela cena, naquele momento, mas só um abre a boca pra falar. Ou só 2. Então 2 falando e então 3 ali ouvindo. Acho que isso não acontece na vida real, né? Você tem que dar voz aos seus 5 personagens que estão naquela cena, naquele momento. 5. Aprenda a utilizar o silêncio. O silêncio de um personagem vai falar muito sobre ele ou sobre a decisão que ele está tomando. O silêncio do personagem vai ser uma voz, às vezes, muito maior do que o próprio diálogo dele. Dica 6. Caracterizar os seus personagens no modo de falar. Como, por exemplo, tem no meu próximo livro, Eternidade, um garotinho, coitado, é um vampiro, que ele não fala palavrões. O palavrão dele é cargas d'água. Nossa, muito palavrão. O modo como o seu personagem fala diz muito sobre ele. E como eu gosto de falar, você precisa ter personagens diferentes no seu livro. Não encha seu livro de personagens iguais. Gago. Às vezes o personagem é gago, ou ele gagueja quando está tímido ou sob pressão. Até mesmo no linguajar, do jeito que ele fala, diz muito sobre o seu personagem. Dica número 7. Você tem que aprender a usar as interrupções entre os diálogos. Elas que vão dar vida, pelo que eu penso, ao seu diálogo. Como, por exemplo, você pode expressar sentimentos nessas interrupções de diálogos. Essa expressão, ela é pra você não se deter no ela disse ou ele disse, que se torna uma coisa muito chata. Dica número 8. Linguagem culta. É interessante você colocar algumas gírias no seu trabalho, mas não muitas. Porque as gírias vai servir pra caracterizar o seu personagem, que é giradão. O que é isso? Não sei também, vamos descobrir. Mas as gírias, elas acabam confundindo o leitor. Por exemplo, eu acharia muito chato ler um livro que o diálogo é todo feito em gírias. E aí, mano, tudo certo, bro? Como é que vai ali, aspira? Vamos lá na parada hoje? Não vejo nada de poético nisso. Não gosto, não. Então você tem que evitar. A linguagem culta não é aquela coisa que você tem que seguir, nossa, meu Deus, à risca, mas é algo que você precisa ter em seu livro. O que também é importante cuidar com o tempo que você está escrevendo. Vamos dizer que você esteja escrevendo em um período colonial. A sua história se passa num período colonial. A linguagem tem que pertencer a esse período colonial. Como, por exemplo, na série Sleepy Hollow. Vou dar um exemplo de uma série, porque foi o que me veio na cabeça. O Ichabod Crane, ele acorda 200 anos após o seu tempo. A linguagem dele é de 200 anos atrás. Ele não tem o conhecimento da linguagem atual, pois ele viveu há 200 anos atrás. Então ele não entende a linguagem do tempo atual. Então você tem que seguir
mais ou menos isso em seu livro. Se o livro passa 200 anos atrás, você tem que ter uma linguagem de 200 anos atrás. Eles não falavam, pô, bro, e aí, há 200 anos atrás. E a última dica número 9, evitar diálogos longos. Você tem que ter no seu livro um equilíbrio entre diálogo, descrição, entre tudo. Seu livro não pode ser um exagero de diálogo, como também não pode ser um exagero de narrativa. É muito chato você ler um livro que é só conversa, como também é muito chato você ler um livro que não tem conversa. Essas foram as 9 dicas aqui do canal. Eu pesquisei um pouquinho na internet porque eu não sabia muito sobre diálogo, não. A minha vida sempre foi sentar e escrever e seja o que Deus quiser. Vou ser bem sincera, até a gramática é seja o que Deus quiser. Então eu fui pesquisar um pouquinho porque o Efraim tinha pedido pra mim. Aí depois de uma pesquisa eu achei essas dicas interessantes, coloquei uma ou duas, mentira, foi só uma dica minha aqui nessas diquinhas ali. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem o que tem que fazer agora. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais, comprar meu livro Alice se você ainda não comprou. Um beijão pessoal e até o próximo final de semana. Por que eu falei pausadamente?